Bom, então, boa noite, né, a todos e todas, né? Hoje é dia 30 de novembro, nós estamos iniciando o nosso encontro com os estudantes, os professores Jorge, Ana Laura e Maria do Carmo, e vamos falar, conversar, dialogar sobre o eixo universo. Nós temos uma breve apresentação, mas é para a gente retomar, né, o que nós já conversamos sobre a proposta do curso, que é o ensino por investigação de ciências. Né? Esse eixo, o eixo universo, vai tratar, então, dos subtemas formas de energia, espaço e tempo, sistema solar e matéria. E hoje nós vamos dialogar sobre esses subtemas e os recursos, né, para a realização da atividade investigativa. A estrutura da atividade investigativa das AIs, né, elas são, não que seja de uma forma linear, porque a gente está sempre retomando, né, mas a introdução, desenvolvimento da atividade e aplicação em sala de aula, que não é neste momento, né? Neste momento nós estamos realizando a experimentação de forma individual. Nós já estamos, então, na disciplina 2, estão pensando, começando a pensar o TCC. Vocês já realizaram a atividade do texto de campo 1, tá? Que contava também a trajetória, a prática docente, as vivências. A atividade 2 ali também, a escolha dessas 4 atividades investigativas, tá? E dentro dos 4 eixos temáticos. Nessas 4 atividades investigativas, vocês iriam selecionar 2, tá? E aí entra no texto de campo 2, que era a escrita, né, do que chamou mais atenção, o porquê daquela escolha, quais são as vivências de vocês em relação ao tema, ou o que instigou vocês a escolher esses temas, né? E dentro dessas 4, né, era a escolha das 2 atividades investigativas para experimentação sozinho. Bom, agora nós temos o texto de campo 3, que é a atividade que tem que ser entregue até dia 10/12, né, e nesse texto de campo, então, é o registro de como vocês realizaram, né, aquela experimentação e até mesmo a exploração dos recursos, né. Esse registro também, além da escrita, pode ter vídeo, pode ter foto, pode ter desenho, então, as imagens também falam muito, né, nos contam, trazer a questão do tempo, das anotações, dos recursos que vocês utilizaram, e no final ali deste texto de campo 3, trazer a questão, o problema de cada um dos experimentos. Então, agora eu passo para a professora Ana Laura, para a Maria do Carmo, professor Jorge, né, dar o seguimento e nós iniciamos a nossa conversa, tá bem? Tá bem. Começamos por ordem alfabética. Entendi. Ana Laura, por favor. Boa noite, eu sou a professora Ana Laura. Estávamos, eu e Maria e eu, no módulo 1, pedindo para vocês iniciarem uma escrita. Vocês estão fazendo um curso de especialização, né? E nesse curso vocês vão ter que chegar em certo momento e fazer um TCC. Mas eu não me apresentei, eu sou Ana Laura, sou professora da FURG, aposentada, mas na ativa. Então, continuo como professora na especialização. E acho que só isso está bom. Sou professora da Escola de Química e Alimentos. Eu sou ruim para me apresentar, ainda mais em primeiro, porque se alguém se apresenta primeiro, a gente copia, né, Maria? Mas é isso, sou da Escola de Química e Alimentos, sou professora de Química, de Educação Química, e estou agora no Ciências 10, na segunda oferta, na primeira também estava. Bom, pessoal, olá, o meu nome é Jorge Pimentel, sou professor de Física da FURG, atuo, né, tanto no ensino quanto na pesquisa básica, né, em
investigando propriedades físicas associadas a magnetismo, enfim, e supercondutividade. Eu não estive presente na primeira oferta, né? Então é a minha primeira experiência como orientador no Ciência 10, mas já orientei outros trabalhos, né, nos cursos de graduação da FURG, em 2 programas de mestrado da FURG, e me identifico muito com a temática, né, e com a proposta, né? Então eu acho que a gente está aqui hoje, vai ser uma troca muito boa, né? E estou aqui, então, à disposição para auxiliar, né, as dúvidas que forem surgindo ao longo do nosso bate-papo. E eu, então, sou Maria do Carmo, eu, como a Ana, sou professora da Escola de Química e Alimentos, também sou aposentada, mas nós continuamos atuando no curso de licenciatura em Ciências EAD, não é? Eu queria dizer um detalhe da Ana, que ela não falou, como eu coloquei ela nessa sinuca, não é? Ela foi professora de Ciências da Educação Básica por quantos anos, Ana? Deixa eu ligar o microfone, 27 anos. Não é? Então, isso é muito importante para nós. Acho que o Jorge também foi professor, não é? Numa apresentação da educação básica, Jorge, ensino médio. Não, Maria, eu só cheguei a atuar durante a licenciatura, né, e durante o mestrado e o doutorado, eu atuei, mas de forma bem esporádica, né, não foi algo como uma sequência, né, então, né, eu não considero uma experiência tão ampla quanto a de vocês, né, foi algo bem, acho que chegou a no máximo 1 ano só. Eu, como já sou aposentada e a minha experiência é muito anterior, eu já esqueci muita coisa do que foi meu ensino de ciências na época de 5ª, 8ª série, não é? Então, a Ana é uma referência para nós nesse nosso trio, sem dúvida, não é? E hoje, de certa forma, nós planejamos mais do que estar apresentando questões sobre o ensino de ciências por investigação, não é? É exatamente ouvir vocês, porque vocês estão, como a Denise colocou, vocês estão já na 2ª disciplina, e quais são as dificuldades, as perguntas que vocês têm a nos fazer, não é para iniciar uma conversa muito aberta, é isso que nós queremos que aconteça, não é? A partir das perguntas de vocês, não é? E do que vocês têm que fazer nesse módulo, essa solicitação de atividades, como é que chama? Estudo de campo, é isso? Texto de campo, né? Que foram colocados como solicitações a vocês desenvolverem, não é? A elaboração da questão problema. Exato. Como é que vocês estão fazendo isso? Nos interessa saber. Se alguém quer exemplificar, e dos que estão aqui presentes, quem é que escolheu também, isso nós precisamos saber, quem é que escolheu esse eixo e que subtema escolheu. Também é interessante para a gente poder conversar, embora não seja obrigado, né? O caso da Rosa e da Clarissa, elas estiveram, a Clarissa em todas, não é? E a Rosa só não esteve em uma dos nossos encontros. Então, se vocês estão aqui, é porque o eixo foi um dos que dirigiu a atividade ou não é? O Igor também, o Igor está aqui conosco, né? Igor, Igor, perdão. Capaz, tranquilo. Então, tem ruído no áudio, é isso? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Meu nome é Igor, então, eu também estou fazendo parte essa é a primeira vez que eu estou no curso de especialização Ciência 10, já atuei como tutor em outros cursos de graduação, não de especialização. Minha formação é em Ciências Biológicas, atuo como professor, atualmente como professor do ensino médio em Biologia, mas atuei grande parte do tempo aí, já 10 anos de docência, um pouquinho, na educação, nos anos finais do ensino fundamental, e com certeza está sendo um prazer muito grande, porque são muitos aprendizados, muitos colegas, né, que eu sempre gosto de colocar ali para
quando a gente faz feedback, né? Somos todos colegas, então aqui a gente, como tutor, está num lugar, está num lado, mas somos colegas, né? Então, isso é muito enriquecedor. A gente vê muitas coisas, tenta pensar outras junto com vocês. Então, tudo aquilo que vocês nos trazem, a gente vai aprendendo muito, e essa semana, principalmente, tem sido uma semana de muitos aprendizados aí, né? A Denise pode estar de prova aí que eu tenho incomodado, entre aspas, ela bastante, para a gente poder, né, se organizar e organizar os feedbacks também para vocês. Então, que vocês precisarem, né, contem conosco, com a gente, comigo, a gente está por aí. Eu acho que é isso. Obrigada. O Igor toca num ponto importante, não é? Que é exatamente, somos todos professores. Vocês estão fazendo especialização e nós somos todos professores, né? Então, isso é bastante importante. E eu refaço a pergunta: quem é que está aqui pela escolha de um subtema? Eu estou para adquirir mais conhecimento em cima das outras atividades que são desenvolvidas, que quanto mais a gente tem, mais a gente abre o leque de informação. Meu tema foi o de terça e o de ontem, que eu não pude participar, mas, como eu disse, eu verei no vídeo. Estou participando hoje para adquirir um pouco mais conhecimento e entendimento mesmo de todo o seu funcionamento, do que a gente tem para frente para desenvolver. Porque depois, isso que a Rosa fala é importante, não é, Georgiana, Igor e todos que estão nos ouvindo, por conta de, na disciplina 3, que vai começar em março, vocês vão fazer o mesmo processo, né, de escolher outras 4 e experimentar 2, não é? Então, é bom que tenha bastante clareza sobre isso, e esses encontros têm esse objetivo. Mas será que o nosso eixo não teve ninguémzinho de vocês que nos escolheu assim? Não, Clarissa? Também não. Eixo ambiental, a Quênia, eixo ambiental e eixo vida. Pois é. E a Edna... Ah, Maria Edna, sim. Sistema solar. Sistema solar, o sistema... E aí é o sistema universo. Tá. No sistema, na outra edição, eu orientei uma professora da educação infantil com esse tema, e isso está um texto lá no material de vocês, que deve ter os e-books dos eventos anteriores, não é? Lá tem o texto, vou ter que lembrar do nome da minha orientada, que nesse momento me fugiu, assim, não é? Inclusive, ela apresentou para todos os colegas o seu experimento sobre o sistema solar. Não é? Eu tive uma também de Bagé. Desculpa, Jorge. Também tive uma de Bagé também que fez, mas não lembro o nome. Difícil. Desculpa, Jorge. Não, a gente entrou junto. Quem sabe a colega que escolheu aí de sistema solar não compartilha conosco, né, em que estágio dessa atividade, né, escrita de campo 13 ela se encontra. Já conseguiu fazer algum experimento? Fez algum registro? Ou se não fez ainda, como é que pensa em registrar? Como é que pensa em fazer o experimento? Se daqui a um pouco até já elaborou uma questão problema, né? Se tem alguma dúvida nesse ponto. Eu não me lembro, eu perdi, eu não sei se foi foi a Maria Mello? Maria Edna, isso. Não sei se ela... Estou falando seu nome certo? Maria Edina.
É Edina ou Edna? Mas ela está com o microfone fechado, não é? Isso. Ou também, não é? Talvez ela teve problema na entrada por algum problema da internet, não sei se ela tá aí, se pode falar, não é? Mas também se vocês estão encontrando, na medida da escolha de vocês, algumas dificuldades, não que se não é nesse eixo, mas que dificuldades vocês estão encontrando, que dificuldade a Rosa encontrou, porque ela disse, terça-feira eu entendi, não é? Acendeu a lâmpada na terça-feira e a Rosa entendeu o que é, de certa forma, o curso, não é? Então, para nós começarmos a nossa conversa aqui. Acho que podia falar mais da questão problema, de repente, que todo mundo tem que fazer, e ainda não está claro para mim também. Tá certo. De certa forma, é uma questão difícil. E eu sugiro, Ana, que tu compartilhes o material. Eu vou tirar esse, tá, Ana? Aí tu compartilha outro só para não ficar sobreposto. Tá bom. A Maria Edina conseguiu, ela está aí conversando, mas vamos conversar sobre a questão problema e depois a gente volta. Nós estamos em dúvida, mas a Denise nos esclareceu que é Maria Edina. É isso mesmo, tá? Senão tu nos corrige. Então, acho que é bom, vou iniciar, Maria. Esse material está num dos recursos lá do universo, que está escrito etapas da água, como é que é? Já perdi o nome. Aí em que isso está, é um material do subtema matéria. Matéria, certo? E é o texto 3, que 3. fala, aí diz, a mudança de estado físico da parafina, certo? E o texto é o texto Estados Físicos da Água. Ele é um livro que foi produzido sobre ensino por investigação e que ele tem uma certa síntese do que é o ensino por investigação, não é? Que o Charles e eu já fizemos uma apresentação, mas eu penso que é bom a gente rever isso que a Clarissa aponta, afinal, o que é isso que estão nos pedindo fazer? Uma questão, não é? E o texto trabalha questão ou situação-problema, né? Assim, questão-problema, com um hífen. Então, e pede, não é? Na atividade 3, pede para vocês elaborarem, a partir desses experimentos, questão-problema, não é? Seria interessante ouvir de vocês quem pediu foi a Clarissa, né? Clarissa, o que você entende por questão-problema? Para a gente conversar. Tem algo escrito aqui, mas não precisa responder isso. Só o que você entende. Você vai fazer um experimento. Clarissa é de ambiente, né, Clarissa, que você falou? Não, vida e tecnologia. Ah, tá, tecnologia. Então, o que Mas você... aí que tá. A minha dúvida é, questão problema de alguma problema que eu tive em fazer o experimento ou uma questão minha prévia sobre o assunto do experimento? A proposta é, você vai fazer o experimento, né, Jorge? Igor complementa, vai fazer o experimento, a Maria também. Depois que você fizer o experimento, você vai fazer a problematização, aí está escrito, ó, fazer um levantamento, né, das hipóteses dos alunos, aí você faz um levantamento das suas hipóteses. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso com o seu experimento? Tem uma coisa que é muito interessante, que eu não vou dizer que foi minha orientadora que ensinou, foi a Céa Messilda, que você não precisa saber a resposta. A resposta você pode estar encontrando durante o processo do que você está fazendo.
ela dá um exemplo muito interessante, que era da própria parafina. Qual que era, Maria, a questão problema? Vamos falar uma para entender. Olha, Ana, Não lembra? quem apresentou foi a Samecilda. A Samecilda é uma bruxa do Siamicim, que aparece de vez em quando, né? E não me deixou escrito que era, afinal, essa questão problema que ela sugeria naquela ocasião. Mas aqui, não é, a Maria Edina está dizendo que ela pensa em fazer sobre como ocorre o dia e a noite. Então, é exatamente isso que a Ana diz, não é? Como que a gente pensa que ocorre o dia, a noite, no lugar onde a gente vive? E eu diria, mas será que em todos os lugares é desse modo que a gente pensa que ocorre o dia e a noite? Não é? Para mim, isso já seria uma questão-problema. Não é? Não sei o que vocês acham, mas está aí orientado para fazer o experimento, né? Mas nós aqui vivemos em um determinado hemisfério e temos uma localização. Agora, como será o dia e a noite de quem vive no hemisfério norte? Como será o dia e a noite de quem vive na Noruega ou em outro lugar no mundo, não é? Então, fazer a questão problema é exatamente pensar em algo que a gente não sabe, não é? Problematizar é colocar problema onde não tem, não é? É exatamente essa ideia. Problematização é a ação de colocar um problema onde não tem, não é? Então, muitos dos nossos conteúdos de ciência, eles, a nosso ver, como professores, não tem problema, né? E a ideia é exatamente pensar nisso, né? O que eu posso inventar de questão-problema, de modo a que isso possa, daí, ter isso que a Ana coloca, um levantamento de hipóteses, não é? Para encaminhar todo o trabalho de sala de aula, embora agora, nesse momento, vocês não estejam fazendo isso e apenas fazendo a atividade experimental individualizada, não é? Eu posso dar o exemplo da minha aluna, a Camila. Ela queria falar da polinização das abelhas. Aí ela fez uma questão-problema. Por que as abelhas polinizam? Aí nós estudamos a bruxa Siamecilda, e aí eu conversei com ela. Por que as abelhas polinizam? A gente encontra no Google, né? Aí eu perguntei, por que o interesse das abelhas? Aí ela disse que lá na região dela, eu esqueci, São Luís, acho, São Luís, ela dizia. São Luís Gonzaga, acho que né? Aí ela dizia que um menino, ele morreu por causa das ferroadas de algumas abelhas. E aí eu perguntei, por que as abelhas ferroaram ele? E ela disse, eu não sei. Falei, olha que boa questão, problema, porque eu também não sei. Então, eles descobriram juntos, ela e os alunos, por que aquelas abelhas estavam ferroando e por que tinha, porque tem abelhas agora que não dão ferroada, né? Tem uma aí que não dá. Por que era aquela naquele lugar? As jataís, as abelhas jataí. Olha, tem um menininho ali com a Priscila, ou é uma menininha, não consigo enxergar. E aí foi a questão problema, né? Então, dessa forma, a questão problema, ela tem essa... Eu vou falar de quem eu gosto, que é do Paulo Freire, né? Ela tem uma função de produzir a curiosidade epistemológica, a curiosidade pelo conhecimento. Porque se só pergunta por que as abelhas precisam polinizar, e você encontra no Google, você não vai querer saber mais nada. É fácil. Hoje em dia, mais ainda, né? Põe ali e descobre. Aí
para saber a questão local, eles foram falar com o apicultor, eles foram falar com a mãe da criança, souberam que o médico disse que ele também era alérgico, e aí eles discutiram o que era alergia, e aí eles foram construindo um conhecimento muito maior do que eles imaginavam, e saíram de dentro da sala de aula, daquele espaço fechado, e foram conhecer a região lá, São Luís Gonzaga, que tinha esse apicultor. Então, essa questão problema tem esse sentido, né, de essa problematização. Morreu, eu não posso não problematizar, mas por que morreu? Por que foi ferroada? Por que era essa abelha? Aí a gente começa a pôr o problema. E aí é que aparecem os conceitos de ciências a serem trabalhados, né? Ou seja, a pergunta não pode ser o que é fotossíntese, né? Nem essa, que a resposta está no Google. Ou seja, a questão problema tem que ter essa ideia de algo que a gente não saiba nesse momento, não é? Que a gente mesmo não saiba. Nesse exemplo do dia e da noite que a Maria Edina coloca, certamente, se ela for pensar no globo terrestre, vai ter alguma coisa que ela não vai saber desse globo, e daí ela vai poder pensar como é esse dia e noite em determinado lugar, ou o que é como chama, boreal, aurora boreal, né? Então, nesse sentido que é a questão problema. Tem a aurora austral também. Eu aprendi isso há pouco tempo. Mas eu não vi. Eita, acho que a Maria caiu. Mas a gente pode continuar. Maria Edina, né? Você entendeu, assim, a questão problema para o eixo, né? E para o seu subtema, como seria? Por que existe a aurora austral? Por que existe a aurora boreal? Por que na Noruega fica 24 horas, às vezes, sem ter dia e noite? Por que tem lugar... Entende? São perguntas, são questões que vão produzir a curiosidade epistemológica. Clarissa, qual que é mesmo o seu ambiente? Eu esqueço. Não, é tecnologia e vida. Qual experimento que você vai fazer, Clarissa? O de tecnologia é o da nano e macro, é o das medições. Ah, tá, eu sei qual que é, aquele das medições. Das escalas, Qual questão, problema que você acha que é interessante fazer para esses alunos, seus alunos, são seus alunos? De que ano eles são? Quinto ano. Quinto ano. Eles têm só você como professora de português, ciências, matemática, tudo? Isso. Tá. E aí, me diz o seguinte, o nano, a medição, que pergunta que você poderia fazer que você também não... Às vezes a gente se sente particularmente preocupada de não saber a resposta. Mas eu vou te dizer, com 27 anos de educação básica e 13 de universidade, a gente dizer que vai aprender junto, que a gente não tem a resposta, nós não somos linchados, muito pelo contrário, exatamente por essa curiosidade epistemológica, essa vontade que eles vão ter de aprender. Poxa, a professora não sabe, eu vou saber. Então, vamos lá, Clarice. O nano e o macro. O que você não sabe disso? Eu pensei em construir com eles essa noção de escala, né? Que é uma coisa que até para a gente, às vezes, é difícil, né? E, por exemplo, de coisas que a gente enxerga até conseguir pensar, por exemplo, no tamanho do átomo. Que é algo que a gente tem, que é uma abstração. Você mexeu com o que eu
que eu mexo. Quando eu dou educação química, eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, os químicos, as pessoas falam não gostam de química, porque químico tenta transformar o invisível em visível e faz modelos. Né? Então, o modelo de um átomo até agora não foi visto, se viu assim, né? A gente aprende junto com as problematizações que não estamos preparados. Mas assim, Clarissa, você vai montar esse experimento, tá? Mas que pergunta você faria para eles quererem participar desse experimento? Pois é, isso que eu estou pensando. Né? Eu contei a história da Camila, da abelha. Ela começou assim, eu quero saber por que poliniza. Então ela falava assim, porque eu quero... Na verdade, eu vou dizer que eu fiquei uma tarde inteira com ela até a gente chegar até a questão problema dela. Não é fácil, mas é prazeroso no ensino por investigação, porque é uma via de mão dupla, não é um caminho só. Eu ensino e vocês aprendem. Eu ensino, vocês aprendem, vocês me ensinam, eu aprendo, entendeu? Eu enxergo dessa forma. Eu estava indo pela linha assim, que nem tudo a gente enxerga, mas não quer dizer que não exista. Por exemplo, os vírus, as bactérias, que é algo, o vírus da Covid, que é algo que ainda está muito recente, né? A gente não enxerga a olho nu, por exemplo, né? Precisa de um microscópio, mas eles estão ali. Nessa linha, assim, fazer esse questionamento, assim, não enxergamos, Isso mas é um questionamento, existem. assim, mas e uma questão problema? Eu já tenho uma na minha cabeça, mas eu não vou te falar. A gente pode continuar conversando, eu vou pôr o meu e-mail aqui, vou pôr o meu WhatsApp. Clarissa, deixa eu te dar um exemplo de uma coisa que tu não enxerga, mas que tu sente que existe. Experimenta ficar na frente de um ventilador ligado. Tu tá enxergando o ar? Não. Exatamente. Mas tu tá sentindo que alguma coisa existe ali, e ali tem tudo isso que tu tá falando. Tem molécula, tem, né? Ou seja... Energia. Né? Exato. Aí, a Rosa colocou, como é utilizada a escala dentro da linha na Nano? Eu acho que é interessante, mas os alunos do quinto ano, eles sabem o que é a palavra escala? Não cheguei, não chegaram ainda, tem que construir tudo isso ainda. E o ano que vem você não estará com esses mesmos alunos, né? Não, mas eu vou estar com uma outra turma de quinto ano. Sim. Então eu vou ter você vai continuar com esse. Então, a gente pode pensar, Clarissa, eu posso te ajudar, eu posso te contar que quando eu dava aula numa escola aqui, que tem na FURG também, mas é de ensino fundamental, o CAIC, eu fazia eles desenharem isso que o Jorge falou, eu falava assim, desenha o som, eles me achavam louca, mas eles desenhavam. Trabalhava o mundo dos invisíveis, isso é bem interessante. Existe o mundo dos invisíveis. O copo, um copo meio cheio, meio vazio. Não, o copo está cheio. Quimicamente, o copo está cheio. Ele tem água, mais um monte de coisa, e a parte que não tem água, tem ar, tem oxigênio, tem hidrogênio, tem pó. Ele não está vazio. Então, é uma questão para você pensar sobre isso na escala para o quinto ano. Né? Você está pegando o nano e o macro, né? Talvez desenhar o que o Jorge falou, pedir, eu dava muita aula para quinta série, ou sexto ano agora, então eu pedia isso, desenha o som. Eles me achavam completamente louca, eles davam risada, mas depois eles achavam, não, é a professora Ana Laura, vamos fazer, vamos desenhar. E aí desenhavam, e saía. Né? Porque eles
é importante a gente perceber que a gente, quando provoca a curiosidade pelo conhecimento, a curiosidade epistemológica, eles têm muita vontade de aprender. E é isso que a AI vai produzir. A gente sugere que vocês leiam essa parte, é pequena, são 2 páginas, vocês estão vendo que tem 162, mas aí fala o que são atividades investigativas, fala o que é problematização, porque o levantamento de hipótese é depois que você colocar uma questão problema, uma situação problema. A hipótese deles vem depois. Primeiro, para produzir a curiosidade epistemológica, é sua, né? Vamos lá, Rosa, qual que é o seu? Eu estou na parte do ambiente, da camada de ozônio, a estufa, tudo aquela ali. E dentro da nanotecnologia também eu estou namorando com ela. São as 2 coisas, porque como eu já sou da área da tecnologia, só que, como é que eu vou dizer assim, dentro daquilo que foi explicado, que entra as escalas, eu não entendo bolhufas de medição. Para quem você dá aula? Para que ano? Eu trabalho com a iniciação científica propriamente dita. Eu desenvolvo tudo isso que eu estou desenvolvendo, eu desenvolvo com os alunos. Tanto é que quando... Que idade ou que... Desde do 6º ano ao 9º ano. Tá, então do ensino fundamental, séries finais. Isso, exatamente. Como estava falando ali, assim, sobre a problematização. Eu falo para os alunos da seguinte forma: eles que escolhem os temas que eles vão querer, dentro do interesse deles, eles buscam algum assunto para desenvolver a iniciação científica. Todos esses aí, a problematização, as justificativas, hipóteses, tudo. Aí eu disse assim, bom, vocês têm o tema. Dentro desse tema, vocês vão entender o tema do todo. Como é que ele é no universo? Como estava falando ali da aurora boreal. Aí vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul ocorre a aurora boreal? Na cidade de Aparecida... Você sabe essa resposta. Aí, qual é o que você não sabe? Exatamente. Aí tu traz esse do todo para dentro do seu dia a dia. E dentro do dia a dia, como foi falado ali, da parte da polinização. Por que que a criança, né, morreu com uma ferroada de uma abelha? O que ela tinha que fez? Mas a problematização é colocar um problema onde não existe. Eu aprendi isso com a professora Maria do Carmo. E a questão problema, ela tem que ser qual experimento que você vai fazer, Rosa? Eu vou fazer aquela da caixa da estufa, da caixa de sapato com os copos d'água, aquela ali. O efeito estufa, né? Isso. E dentro da nanotecnologia, eu olhei aquela parte do cabelo, mas aquela parte do cabelo, eu estou meio brigando com ela. Tá. Mas então vamos pensar no efeito estufa. O que você não sabe do efeito estufa? Uma das coisas que eu não sabia e aprendi também é que existe o efeito estufa natural e o efeito... Eu não sabia que tinha um efeito estufa natural. Então, isso você sabe. Vamos ver hoje eu sei. Que você não sabe, Rosa. Dentro do efeito estufa. Olha, esse é um assunto que tá tão batalhado, né? Tanto sempre assim, focado, como agora tem a COP 28, né? Que eles vão trabalhar tudo em cima. O que faz com que... por que o petróleo provoca o efeito estufa? E você não sabe essa resposta? Não, eu não sei, porque então, eu não trabalho em cima disso. É uma boa questão, é um bom questão-problema. O que os fósseis, da onde são gerados o petróleo, por que ele faz com que a camada de ozônio ela é influenciada por esses gases? Por que faz isso, sabe? Então, é dentro dessa área que eu vou focar. Tá, então vai pensando numa questão-problema. Eu indo aqui, ó. Eu vou... Edina...
Tá, você vai ver o hemisfério sul, tal, mas é noite no Brasil, que será no Japão. E a questão problema, Edina? Qual é a questão problema? Isso daí é interessante, já fiz bastante disso. Até uma vez numa escola eu ganhei um bem legal, assim, era um planetário, assim, que a gente põe uma luz no centro para ser o Sol, mas eu não trabalhava com questão problema. Vai pensando na questão problema, Edina, e vai falando. Kênia, sobre o que é mesmo que você vai fazer, Kênia? Sim, mas qual a questão problema para isso, Edina? Para isso que você está falando, do dia e noite. Algo que você não sabe. Vou para a Priscila, que a Kênia está quietinha, depois eu volto para você, Kênia. Seriam alguns questionamentos. Tá. Priscila, e qual experimento você vai fazer, Priscila? Está fechado o seu som. Denise, Igor e Jorge, podem me cortar, senão eu fico falando. Então, a gente está aqui, tu fala bastante e é bom te ouvir, né? Então acaba que a gente, né, deixa seguir, né? Mas em relação ao que a Rosa trouxe aqui, né, eu vou dar umas outras instigadas, né? Hoje a gente tem até mesmo, né, a produção de gado, né, tendo impacto no efeito estufa. Tu sabe por que se fala disso? Que o consumo de carne, né, quem come carne, né, contribui para o efeito estufa, né? Isso é recorrente, né, em vários artigos, Estudos, em vários né? Uhum. estudos. Por quê? Por que quem come carne contribui com o efeito estufa? Agora, não sei se vocês viram que a Taylor Swift esteve no Brasil e que ela, de todas as celebridades que possuem jatinho particular, ela foi a que mais poluiu ao longo desse ano. E claro, né, para que ela pudesse fazer isso, ela teve que comprar os chamados créditos do carbono. Esses dias eu estava lendo uma reportagem, não lembro agora se foi na BBC ou na CNN, né? Mas, ou seja, né, isso está recorrente, né? Tem uma popstar que viaja no seu jatinho particular, só ela polui mais do que, eu não vou me lembrar o número, mas do que uma parcela significativa da população. Por quê? Né? Então, essa temática, né, ela tem várias intersecções com o que a gente encontra, né, em estudos, em notícias, né, do nosso dia a dia, né. E no que a Clarice trouxe ali, a Clarissa, desculpe, né, nessa mesma onda do que a Ana falou, o copo tá cheio ou tá vazio. Há um tempo atrás circulou bastante, né, um vídeo não associado à ciência, mas associado a outras temáticas, né, no qual a pessoa, né, pega um copo e pergunta, o copo tá cheio ou tá vazio? Aí ela bota pedra. Aí as pessoas, tá cheio. Aí bota areia. Não, agora tá cheio. Aí bota água, né? Ou seja, né, o que é estar cheio? Cheio de quê, né? O que cabe dentro de alguma coisa que já está cheia, né? Então, essa questão das escalas e das dimensões também pode ser trabalhada dessa forma, né? Com experimentos simples e com coisas, né, que a gente pensa que não toca, não enxerga, mas elas estão lá, né? Então, legal, Jorge. A Kênia está perguntando assim, Kênia, o ideal seria para que a atividade investigativa seja sua e dos alunos. Kênia, você dá aula para que anos? A Priscila só ficou ali no ambiente e vida, né? Oi, eu achei meu trabalho, eu estava perdida aqui procurando. Só um pouquinho, Priscila. Kênia, Tá. Você não dá aula? Então, Kênia,
Quando foi a pandemia, quem não tinha aluno, a gente pedia para juntar um grupo de vizinhos, de sobrinhos. Então, a gente precisa saber qual o experimento que você vai fazer, qual a idade das crianças, a gente tem que saber isso também. E, Priscila, tá, qual o experimento que você vai? Então, pega todos os seus sobrinhos, que a Anip faz. Priscila. Boa noite. É o efeito estufa. Também. Então, porque eu achei assim, ó, o que nas últimas décadas tem ocasionado o aumento, a liberação de gases no efeito estufa? O que as atitudes humanas têm influenciado nisso? Por que aumentou consideravelmente? Eu vi um estudo até, que eu vou agora me aprofundar depois que eu sair daqui, que o gado é insignificante por efeito estufa. Que é o que o Jorge colocou, né? Que ele não impacta. Tem um estudo, acho que uns 2 estudos. Então, eles levantaram umas outras questões sobre isso. Claro, é um estudo voltado lá da indústria alimentícia, tá? Que eu vi. Então, ele também meio... Olha que questão, problema boa que você colocou. O Jorge diz, o gado causa efeito estufa. Você diz, eu li artigos que não causam efeito estufa. Então, você não sabe a resposta e nem o Jorge. Isso. Vocês dois não sabendo a resposta, você pode aprender junto com seus alunos. Onde você mora, Priscila? Eu moro em Canoas. Em Canoas. Então, não é na área rural, é na área urbana, né, Canoas? Mas eu tenho contato com o rural. Mas a aula você dá para quem? Eu não sou professora, eu sou advogada, mas sou formada em licenciatura. Ah, tá. E tenho uma escola para dar essa aula, esse experimento. Tá, para que idade? Para que ano? Para 9 anos. 9 anos. Então, no ensino fundamental, séries iniciais. Isso. Então, talvez essa seja a sua questão problema. Você pode elaborar ela, mas pensar nisso, porque você se contrapôs ao que o Jorge colocou. Ou seja, é uma questão problema, fato. É fato. Tem tais artigos que dizem que o gado causa o efeito estufa, e tem tais artigos que não causam, tá? Só que você tem que pensar o seguinte, tem que ver com eles o que é efeito, o que é estufa. Uma criança de 9 anos, ela precisa de ter essa apropriação. Na verdade, professora, isso aqui do efeito estufa ia ser lá para os anos finais do ensino fundamental, de 13 anos, 14. Ah, tá, você falou... Tá. É que essas crianças teriam disponibilidade, mas eu já falei com o coordenador do polo, e eu acho que eu também consigo fazer um trabalho lá para os anos finais do ensino fundamental, porque como eu sou licenciada em filosofia, o meu é anos finais do ensino fundamental ou inicial do ensino médio, então tem que ser tudo para esse público. Tá, então, Priscila, você vai fazer... Então, eu já vou tirar essas de 9 anos, né? Você sabe que você tem que aplicar 8 AIs. Vocês escolheram 4 agora e vão fazer experimento de 2. Depois, no módulo 2, vocês vão escolher mais 4. E aí, vocês vão começar a fazer o TCC, né? Então, entenda que você vai ter 4 planejamentos, no mínimo 4, porque a proposta do curso são 8, tá? Kênia, você tem uma escola para fazer também? Qual eixo você escolheu, Kênia? Ambiente. Qual experimento, Kênia? Tá, ambiente e vida. Efeito estufa, é só efeito estufa aqui. Então, Kênia, você tem que pensar para quem vai fazer. Qual que é a sua graduação, Kênia? Da Priscila é filósofa, advogada e licenciada. Ela é tudo que pode ser. E você, Kênia? Qual a sua graduação?
Ciências biológicas, tá. Então, você vai fazer só o efeito estufa, porque acho que, não sei, Denise, me ajuda aí, não são 2 experimentos que elas têm que fazer? Nessa atividade, é 2 experimentações, né? Sendo de eixos diferentes, né? Então, o O efeito Igor também, o estufa Igor vai ser concordou uma. comigo. Obrigada, Igor. Pode também abrir o microfone, Igor. Não, veja assim, ó, a Rosa, a Priscila e a Kênia vão fazer o efeito estufa. Provavelmente, o seu, Rosa, a sua questão problema vai ser diferente da Priscila. Vê que a Priscila veio com um problema. O gado não causa. O Jorge, o gato causa. Aí já está, pronto. Agora você vai ter que pensar na sua, Rosa, tá? E a Kênia também. E com quem vai fazer, tá, Kênia? Com quem que você vai fazer aplicar a sua... Não agora, agora é experimentação, vocês vão fazer, me corrija se eu estiver errado, Denise e Igor, e estiver errada. Vocês vão fazer a experimentação para fazer esse levantamento. Qual é a questão problema, o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam fazendo esse experimento. Vocês podem depois até usar esse experimento, mas nesse primeiro momento é fundamental isso, saber qual é a questão problema. Isso, eu vou dizer para vocês, é algo que parece complicado, mas não é. Depois que a gente faz, a gente fica tão apaixonado, assim, que para tudo faz questão problema. Então, eu fazia questão problema do sexto até... Eu dava aula para oceanologia, eu fazia questão problema, tema gerador, porque aí vem o que está no meu sangue, né? Que é o Paulo Freire. Os meus alunos do PIBID dizem que é Ana Laura Freire. Eu sou Salcedo de Medeiros, mas eles falam Ana Laura Freire. Mas, assim... eu coloquei meu número de telefone. Vocês podem, por favor, depois das 10, não. Tá? Trabalhar com CO2. Mas o que é o CO2? Né? A Clarissa quer falar. Fala, Clarissa. Eu pus uma pulguinha, acho que em todo mundo aqui. O Jorge está assim, ó. Viu? É bom participar de todas as online, mesmo que não seja do nosso eixo, porque sempre ajuda, né? Mas eu acho, então, que aquela atividade aí que está lá na tecnologia, que é da nanociência, podia vir para cá, para química também, né? Acho que ajudava bastante, né? Sim, porque eu te disse que a química é a ciência do invisível. Então, a química constrói modelos para mostrar o invisível. Quando tem uma reação química, até uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, fala assim, você põe a reação com uma setinha, fala, acontece do lado de cá, do lado de lá, não tem lado de cá, lado de lá. A reação química ocorre dentro de um becker ou dentro de uma vidraria qualquer, está tudo lá dentro, não tem setinha lá. A setinha é o modelo, é a representação para mostrar o que está acontecendo lá dentro. Então, é trabalhar com o invisível. O nano, você me chamou a atenção que você falou, que é trabalhar com o invisível. Você não usou esse termo, eu acho que eu que já estou pondo na sua boca, mas era isso, era trabalhar com o invisível, com o muito pequeno, né? Os seus são pequenos, né? Eu tenho um microscópio que eu comprei, bem baratinho, na Shopee, que você coloca no celular ou no coisa, ele aumenta muitas vezes. E aí você podia perguntar para eles, você não vai saber o que tem no seu pé, eles vão dizer unha, dedo, pele. Mas se você colocar aquele microscópio, você vai ver pelinho, você vai ver bichinho, você vai ver... É muito baratinho. Acho que eu paguei 50 e pouco. Eu não acho caro. Mas ele faz o aumento. E aí você também não sabe o que vai ter no pé dos seus alunos. Eu falei que eu sabia, eu não devia ficar com a boca fechada? Devia. Eu fiquei? Não, eu te dei meu número de telefone para a gente conversar, mas já estou te dando uma questão problema. E aí você começa com o nano.
Mas é bem legal. Depois, se você me mandar um oi, eu te mando onde eu comprei e tal. Eu tinha antigamente um olho biônico que punha na tela, mas agora tem esse por Bluetooth, é uma beleza. E ele tira foto. Você tira a foto com o celular. Só tem aquela entradinha de celular mesmo. Bem interessante. Tá, vou te mandar depois. Amanhã, porque depois vai ser muito tarde, não vou te incomodar. Amanhã eu te mando. Não, é assim, depois de uma certa idade que a professora aposenta, adora dormir cedo. Eu sou uma professora que aposenta e tem as gatas, que agora elas foram dormir, mas daqui a pouco elas vão me chatear. Mas tudo tem que fazer assim. Mas é isso, eu acho que vocês têm que pensar, até dia 10, né? Eu me predisponho a ajudar, sim, a pensar, mas venham vocês com a questão problema. O que eu fiz com a Clarice está errado. Mas com a Priscila eu concordo, porque a Priscila colocou a questão problema ali, escancarou, né, Denise, Jorge, Igor, ela falou, ela se contrapôs ao Jorge, como uma boa advogada, ela usou outros argumentos, porque eu li os artigos, né, então, data vênia, e aí a gente vai criando isso, tal. Edina, também pensa nisso, né? No dia e na noite. Vou dizer uma coisa, eu sou paulistana. Uma coisa que eu estranhei aqui em Rio Grande, falei da gata, apareceu. Uma coisa... Oi, calma. Uma coisa que eu estranhei é que aqui, se é horário de verão, o sol no verão se põe às 9h da noite. Em São Paulo, 6h da tarde se põe, dia e noite. Agora, vai para o Nordeste, 5h da manhã está super claro. Sabe disso, Edina? Eu vou aprender seu nome, eu prometo. Tá? Eu estou pondo só essas pulguinhas atrás da orelha de vocês, para poder vocês pensarem na questão problema. Vocês vão fazer o experimento e fazer uma questão problema, como a Kênia disse, aquilo que eu não sei. Você vai aprender junto com os seus alunos. Vai pôr a sementinha da curiosidade epistemológica, né, Igor, que a gente põe, que faz com que o aluno fale, isso! Falei, eu também não sabia. Que legal! Estamos na hora, né, Denise, querida? Sim, Ana, obrigada. Eu falei demais, né? Não, está ótimo, excelente. Estou na escuta. Não, estou na escuta. Né? E sobre os contatos assim, dos professores, nós comentamos também nas outras reuniões, né? E que vocês podem enviar mensagem pelo AVA, né, para os professores. A Ana Laura se dispôs aqui com o número de celular. Se quiserem também conversar com o professor, entrem em contato comigo ali pelos grupos, aí eu vou fazer a mediação com o professor, se ele liberar, não, pode passar meu celular, mas o AVA é o nosso ambiente de comunicação, né? Então, enviem mensagem pelo AVA, ali vocês têm também no perfil dos professores, os e-mails dos professores, tá? Então, vocês estão nos conhecendo agora, né? E isso por isso que é bom também acompanhar e assistir o vídeo dos outros eixos, né? Porque sempre tem algo, né, para acrescentar, algo diferente, são olhares diferentes, é o que a professora Maria do Carmo nos colocou. Nós temos reuniões semanais, todo o grupo de professores, sempre pensando nesse coletivo, né? E é um coletivo também junto com os professores tutores, que são nossos parceiros, né? E junto com vocês, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui, né? Essa troca, assim, de conhecimento e de experiências, né, muito ricas. Então, qualquer dúvida, sempre entrem ali em contato. Eu vi, assim, agora eu lembrei da Priscila, né, do dia da homologação, nós não tínhamos conversado ainda, tem algumas que me chamam no privado, e às vezes a gente troca, né. Então, essa diversidade, né, de profissões, de ações, né, que vocês têm, para nós também instiga a nossa curiosidade, né, e nos instiga também a pesquisar, ir além, né, às vezes, do que
daquilo que a gente já está mais consolidado, vamos dizer assim. Né? Sempre estamos aprendendo, né? Estamos em constante aprendizagem. Então, isso é muito boa, essas trocas, né? Denise, Fale, eu Ana. queria avisar que a Maria falou que acabou a energia lá na casa dela. Pois é, eu mandei até uma mensagem aqui para ela, né? Que Ela estava me disse, bem. ó, fala que acabou a energia aqui, tá? Tô avisando, tá? Tá bom, obrigada. Então, eu acho que alguém mais tem alguma pergunta, porque o nosso horário, a Visiane está entrando. Vamos ver se a Visiane tem alguma pergunta. Tá entrando agora? Tá, a Visiane está entrando. Eu não sei se eu posso aproveitar e fazer uma Pode, pergunta. Priscila. Professor, quando vocês falam de todo esse trabalho aí, eu lembro, assim, eu lembro, não, eu já vejo de cara o TCC, já vejo de cara um projeto de pesquisa, principalmente. É a mesma, é ele, né? Aí. É aí, É isso. é aí. É aí. É que no C10, né, o diferencial assim, desse curso é que nós começamos a pensar o TCC desde o início. Né? E já também os alunos, né? Vai dar oportunidade para eles Nós, eu digo investigar. nós alunos, né? Todos nós professores, vocês cursistas, né? Nós professores juntos, né? Os professores tutores, eles se constituem até a gente começa ali, né? A pensar o TCC1. Depois, esse orientador, que aí, claro, vocês vão ter professores específicos que vão estar com vocês, mas sempre também pensando no grupo, né, de professores, tá? Aí eles vão ajudar nessa direção, né, do que eu posso fazer na minha escrita, como é que eu posso escrever dessa forma, como é que eu posso trazer tal relato, mas algo também que já foi dito aqui pela professora Maria do Carmo é que tenham seu caderninho, né, também. Tenham as suas anotações, ou no celular, exato, né, Clarissa, a gente traz a representação do caderno, mas o bloco, como vocês preferem anotar, né? Porque todo é uma construção, né? Então... Oi, depois do trabalho final, a gente vai ter que fazer esse relatório, esses fichamentos, né? Usar. Porque depois, no final, né, do curso, lá, aí tem o TCC, né, que é toda essa escrita, assim. E para os alunos, eu acho uma maravilha também colocá-los em contato com essa investigação, na verdade, uma investigação, né? Porque depois, na vida acadêmica deles, eles já vão estar familiarizados, né? E é bom para o estudante, né, poder perguntar, né? Também vai ser de uma forma leve. Nesse momento, em sala de aula e contato com os estudantes, a gente vê que surgem perguntas, questões, problemas que para nós, né, surgiu isso, nós nos surpreendemos com perguntas também que eles nos trazem, né? Legal, a gente aprende, né? Isso aprende, né? E é um trabalho melhor, assim, não é solitário como tu escrever um artigo, um projeto de pesquisa, que é solitário, tu fica estudando sozinha, né? Esse aqui dá para te dividir com todos, é uma coisa, é legal. Sala de aula traz isso, né? Vivência. É o estar com o outro, né? A convivência, né? Legal. Vamos aproveitar, então. Estamos todos juntos. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou até alguma colocação? Ou quer fazer algum relato? Não? Podemos concluir, então, a nossa conversa? Pode ser, Ana Laura, Jorge, Igor, tranquilo? Então, a gente vai... São vocês que corrigem os trabalhos, não? Tem a banca, tem o orientador, tem a banca. Ah, tá. É a defesa de TCC. Isso, tem a defesa toda no final. Ah, é individual o TCC? Não? Sim. Sim, né? Tá. E é presencial ou é online, assim, como a gente está fazendo? Olha, Priscila... Ou ainda não pensar? Não, é algo que eu digo, é construído no coletivo, né? Nós vamos decidir isso na conversa dos professores, mas então terão encontros, né? Vocês terão encontro presencial no curso,
tá? Uhum. Nós não temos datas ainda definidas, porque agora o nosso objetivo é o quê? Terminar esse ano letivo com tranquilidade, fazer as atividades, né? É o início do curso, então nós temos todo o próximo ano, depois março, abril, se não me engano, do outro ano ainda para as defesas, certo? Então, a gente até já compartilhei cronograma assim, com vocês, mas vai ter algumas mudanças assim, de então, agora o momento é o agora. O que eu ia falar no início, e acabei não falando, é tudo que vocês escrevem, o que vocês escreveram na primeira primeiro modo, primeira disciplina. Vai, tá vendo que ia ficar velhinha? A gente não, é que eu brinco com a Ana, que a Ana disse primeiro modo, mas eu entendo já, quando ela diz primeiro modo, ela fala primeira disciplina. Tá vendo que é ter amiga de longo tempo? Ela me traduz. Mas, então, na primeira disciplina, o que vocês escreveram vai servir para o TCC de vocês. Esse caderno de campo, texto de campo, vai servir para o TCC. Claro que ele vai ser reformulado, vocês não vão partir do zero. É importante dizer que vocês vão partir... Vocês podem até fazer o relato, a Clarissa está lá escrevendo, pode até dizer, olha, aprendi a fazer problematização, questão-problema, e isso pode fazer parte, sabe, aquilo como cheguei até aqui, vocês faziam, a pergunta no primeira disciplina era, vocês já fizeram atividades investigativas? Alguns e algumas dizem que sim, mas depois que vai entrando, se apropriando da proposta, vê que não, que está construindo agora, né? Então, é isso. Espero ter ajudado, e foi muito bom estar com vocês, e está na hora da tiazinha ir comer. Obrigada, Ana, muito obrigada a todos, né, e todas, obrigada, Jorge, Igor, novamente. Então, a gente vai encerrando essa nossa conversa de hoje, né? E amanhã também teremos a nossa última conversa sobre o eixo vida, e todos estão sendo gravados, disponibilizados. Tá? Uma boa noite, um bom descanso. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Com vocês. Tchau. Boa noite.